Will, nos últimos dias a gente vê o mercado americano penalizando, talvez ali de uma forma até um pouco mais pesada, né? Vamos dizer, as ações de tecnologia, especialmente as empresas mais expostas à inteligência artificial, isso tudo num momento ali que acabou culminando, né, com realização, receio de valuations esticados, um debate mais crescente até mesmo sobre um risco de bolha. Como que você está lendo essa mudança aí de humor do investidor? O que explica talvez essa correção ganhar um pouco mais de força justamente agora, né, depois de meses, vamos dizer ali, de um rally? Paulo, eu acho que você trouxe bem essa ideia, esse questionamento de bolha, ainda que tenha vários argumentos que refutem essa ideia, eles geram essa percepção em muitos investidores, e aí vão combinar também que depois de um ano forte, como foi o ano, especialmente ali após abril do Liberation Day, né, se você pegar a alta acumulada de lá para cá, é bastante elevada. Então, se você pegar de lá para cá, tem muito fundo que aproveita, tem muito gestor que aproveita para embolsar, né? Reduz a exposição a essas ações, reduz a exposição a esse trade que acabou já dando certo no ano, coloca no bolso para encerrar o ano de uma forma mais calma, né? Vale lembrar que a gente já está chegando naquelas datas comemorativas, tem Thanksgiving com Black Friday, tem Christmas, o Natal ali na frente. Então, acho que é muito mais um motivo para realização do que, de fato, algum evento que tenha catalisado um receio ou uma percepção mais concreta de bolha. O que você teve foi o Michael Burry, que é um gestor conhecido aí, enfim, comentando que estava vendido em Palantir, vendido e ele tem uma exposição assim bastante volátil, diga-se de passagem, né? Esse era um relatório que tinha saído lá no fechamento do terceiro trimestre. E ele pode já ter mudado de posições algumas vezes, até porque ele gira bastante a sua carteira, ele tem uma forma de operar diferente, né? Então, assim, e aí acabou gerando todo esse burburinho no mercado de que bolha de AI. Eu acho que, assim, tem muito questionamento e vários investimentos talvez não vão trazer o retorno que se imagina. Agora você está construindo uma infraestrutura que vai ficar aí pelos próximos 10, 15, 20 anos. Se hoje a gente consegue fazer essa entrevista aqui online, eu estando em Miami e vocês aí em São Paulo, é porque foi feito investimento em 3G, 4G, 5G, em internet, que está aí até hoje a gente está usando isso. Ô Will, prazer falar contigo, né? E quando a gente fala, né, dessa movimentação toda, a gente lembra, né? Tem uma concentração importante dos ganhos no mercado, principalmente nessas empresas, né? O que acaba ampliando a preocupação de que qualquer ajuste nas líderes possa desencadear essas correções, né? Quando você olha na concentração e para o nível atual de preço, você consegue sinalizar, né, um risco de que uma correção possa acontecer e quais os gatilhos, né? Porque a gente sempre fala, o preço acompanha o lucro, acompanha a entrega, acompanha o guidance e tá tudo, né, mais ou menos alinhado nessas líderes, né? Então, o que poderia desencadear, de repente, um pessimismo maior? É a questão de investimentos mais robustos que estão sendo colocados e isso impactando, de repente, na entrega das companhias, para a gente tentar mapear um pouco também da cabeça de quem está se expondo aí num short ou de quem está apostando numa correção. Pois é, o que eu vejo assim, começou ontem timidamente, alguns dias a gente tem visto isso e volta e meia a gente fala isso e acaba errando, né? Falar de rotation, né? De rotação setorial. Mas ontem deu para ver um pouco isso, né? Você viu algumas ações do setor financeiro, setor de saúde performando bem. O setor de saúde é um setor que tem tido dificuldade esse ano, vis-a-vis com uma fraca performance aí dos hyperscalers e de ações de tecnologia que a gente chama de fronteira ou de edge, né? Ou seja, aquelas não só as big techs, mas outras que estão ali como satélites, né, dessas outras que acabam se beneficiando de investimento em AI. E você viu, então, essas ações performando mal e as ações talvez mais tradicionais e desses segmentos específicos performando bem. A gente já viu isso acontecer em outros momentos, né, aquela famosa realização de lado do S&P, né, porque aí outras ações começam a performar bem, ainda que as techs não vão bem. Não necessariamente uma forte queda, cai ali um pouquinho, porque, de novo, você está rotando, você está mudando de exposição dentro do S&P. Não acho improvável isso, porque, de fato, não tem um catalisador. O
que seria um catalisador? Um evento tipo DeepSeek, né, que começa a questionar todos esses investimentos, mas se mostrou que, bom, o próprio DeepSeek usa, né, muito da informação e muito do cabedal de conteúdo para desenvolver o seu modelo, daquilo que hoje já é criado e do próprio ChatGPT. Questionamentos acerca das entregas disso e da rentabilidade desses investimentos, a meu ver, não vão catalisar um evento de forte realização do mercado. Pode sair um pouco ali de exposição, que nem eu comentei, porque o valuation está esticado e você não vê o retorno que você imagina. Eu acho que isso é possível. No caso da NVIDIA, ali você tem outros concorrentes, isso acaba mexendo com o papel. Agora, eu não sou dos que acreditam numa bolha de AI, não. Assim, eu acho que sempre vão ter exageros e provavelmente uma parte desses investimentos que estão sendo feitos, né, não vão ter o retorno que se imaginava, mas eles são necessários para você construir algo que é muito maior ali na frente, né? E também, quando você olha, e eu fiz essa conta, quando você olha a alavancagem dessas empresas ainda é baixa, quando você olha as empresas que investem em AI, elas são essencialmente empresas que geram muito caixa. As 10 maiores que investem geram 400 bilhões de dólares. Então, assim, não vejo por que isso seria uma bolha, né? A empresa tem capacidade de investir. Obviamente que, cara, você sempre tem um caso a caso ali, a CoreWeave é alavancada, a Oracle é um pouco mais alavancada. Essas empresas geram muito caixa e por isso estão optando por investir esse caixa ao invés de pagar dividendo ou fazer a compra de ação. Boa. Will, você citou um ponto interessante, né? Até queria expandir um pouco mais contigo, que talvez a aversão ao risco não seja todo esse fundamento, toda essa bolha, mas por existir, a gente começa a olhar para onde que poderia estar indo esse dinheiro, né? Uma rotação setorial dos investidores saindo de tech, indo para alguns outros setores, seja cíclico, seja mais defensivo. Como que você vê esse cenário, pensando que as empresas da economia real dos Estados Unidos, que algumas acabaram até ficando um pouco mais para trás, ou outros mercados, como os próprios emergentes, né, que têm recebido um fluxo bastante importante dos Estados Unidos, dos investidores americanos, isso pode vir um pouco mais forte, de repente? Essas empresas, esses novos mercados, esses outros mercados, recebendo um pouco desse fluxo que está proveniente desse cenário um pouco mais vendedor? Eu acho que é possível, sim. Eu até tuitei, acho que foi ontem ou anteontem, enfim, um gráfico que me chamou bastante atenção. Assim, é uma relação das ações chamadas de quality. São aquelas empresas que têm um fluxo de caixa super consolidado, que vem entregando crescimento há muito tempo, margens de lucros elevadas e que, por isso, normalmente negociam também um múltiplo elevado, né? Também negociam um patamar de valuation que não é barato porque elas têm entregue resultados, mas sem ser empresas de hyperscale de tecnologia, tá? E aí, quando você olha a relação dessas empresas de tecnologia para essas de quality, você vê que as de quality vêm performando muito mal. Estava conversando com um gestor, amigo meu, que já trabalhou em Nova York, está aqui em Miami, e ele estava falando que já ouviu muito esse papo, né, de que você está vendendo algumas dessas ações de quality para você comprar um pouco de tech. Então, elas vêm performando mal. Se você acredita que, eventualmente, se começa a reverter esse trade, né, assim, de que, olha, talvez as tech já estejam precificadas, você tem receios, quero sair um pouco, reduzir exposição, uma volta para essas ações, eventualmente, seria algo possível de acontecer. Até porque, em geral, elas têm um beta menor, né? Então, você está olhando, já pensando em entregar, fechar o ano com uma boa performance, você coloca uma coisa de beta menor e carrega isso até o final do ano, uma performance boa aí até o final do ano. Então, acho que sim, é possível. Mas, de novo, eu já comentei essa ideia do rotation, a gente já fala várias vezes e acaba que não acontece, né? O mercado volta para a tech. Mas tem sido muito concentrado mesmo. Eu acho que a qualidade dessa alta mais recente, de 1, 2 meses para cá, ela diminuiu bastante porque ficou realmente muito concentrado.